3, 2, 1. Eu vivia sem saída pelos cantos, sempre em prantos eu não via que podia mudar. Mas a luz da cruz brilhou na minha direção, uma palavra que tocou meu coração. Eu descobri que pela fé da terra eu chego no céu. Basta eu não deixar calar a minha adoração, com o juízo que me joga lá no chão. Daqui pra frente eu digo pro inimigo: aceito não, decidi mudar. Eu só recebo o que vier me abençoar. Tá decidido, não tem como revogar. E a minha vida eu entreguei a Deus pra me governar. Decidi mudar e não há nada que consiga me fazer voltar. Eu vivia sem saída pelos cantos, sempre em prantos. Eu não sabia que podia dar. Mas a luz da cruz brilhou na minha direção, uma palavra que tocou meu coração. Eu descobri que pela fé da terra eu chego no céu. Basta eu não deixar calar a minha adoração, com o juízo que me joga lá no chão. Daqui pra frente eu digo pro inimigo: aceito não, decidi mudar e só recebo o que vier me abençoar. Tá decidido, não tem como revogar. E a minha vida eu entreguei a Deus pra me governar. Decidi mudar e não há nada que consiga me fazer voltar. Decidi mudar e só recebo o que vier me abençoar. Tá decidido, não tem como revogar. E a minha vida eu entreguei a Deus pra me governar. Decidi mudar e não há nada que consiga me fazer voltar. Mais uma vez, decidi mudar e só recebo o que vier me abençoar. E a minha vida eu entreguei a Deus pra me governar. Decidi mudar e não há nada que consiga me fazer voltar. E não há nada que consiga me fazer voltar. E não há nada que consiga me fazer Deus abençoe, muito obrigado. Glória a Deus. É isso aí, boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Está começando agora mesmo o seu programa Tribos de Adoradores. Direção-geral, Luciano JS, Silvana Prado e comigo mesmo, pastor Akira Takayama, convidado especial hoje aí, nosso irmão pastor Dinei aí do Grupo Um Som aí. Que Deus abençoe, daqui a pouquinho já vai estar aí dando o seu testemunho, contando a sua história
porque Deus, ele é bom demais. Boa noite, Luciano JS. A paz, pastor Akira, a paz, nossos irmãos aí que estão conosco. Já tem uma galera aí conosco aí, a paz do senhor, pastor Dinei, Silvana Prado. Mais uma segunda-feira de bênção aí para a gente estar testemunhando, contando, falando do amor de Deus a todos que vão entrar, a todos que vão ver depois, que esse homem tem testemunho, viu, rapaz? Como é que você tá, Silvana? A paz do Senhor Jesus, pastor Akira, Luciano, todos os irmãos que estão ligadinhos, pastor Dinei. Mais uma segunda-feira abençoada, né? Semana passada nós não tivemos, né? Verdade. Já estava sentindo falta já. Mas que seja uma noite abençoada aí para todos os nossos irmãos que estão ligadinhos aí conosco. Já nesse deixa que você falou aí, nós segunda-feira não tivemos o programa, nós íamos fazer com o irmão Cid, sanfoneiro, ex-banda Magníficos. Rapaz, o homem faz um forró, coisa linda pro senhor, mas ele teve um probleminha de saúde e não deu para fazer, mas nós vamos estar remarcando com ele. Mas hoje nós estamos aqui com o pastor Dinei. Como é que você tá, pastor? Tranquilo? Graça e paz, família, pastor Akira, Luciano JS, meu amigo. Eu queria agradecer pelo convite. Vocês são uma bênção. Eu estava meio apreensivo aqui, porque faz tempo que eu não faço uma live, desde essa época de pandemia. Nunca fui muito high-tech, né? Na verdade, a gente tem que acompanhar o avanço da tecnologia, somos obrigados a isso. Mas eu agradeço e louvo a Deus pela oportunidade de poder estar com vocês, né? E vamos aí, prosseguindo. Amém. O prazer é nosso estar falando com você. O pastor Dinei aí, a gente não pode negar, eu estava falando com o Fábio hoje, né? Que é um cara aí que influenciou gerações e ainda influencia, né? Nós vamos estar falando aí, né, de composições, anos 90, e quando a gente conheceu pessoalmente ali na Samba de Primeira, galera ia tudo para lá, ali na pastor Sérgio Lopes, né? Ali na Quatá. Foi uma grande revolução ali, foi benção pura. Galera que tá ouvindo aí, ó, pastor Dinei, banda Unção, Mecadesh, falar em Nossa, Mecadesh. Aí vocês foram lá atrás, pastora Silvana, vocês foram lá atrás. Eu queria te pedir perdão, a paz do Senhor, pastora Silvana, a senhora é uma bênção também, glória a Deus. Mecadesh, vocês foram lá atrás. Não, falar em Mecadesh, eu fico me perguntando até hoje, eu falo pra Silvana, poxa, por que o Dinei não gravou aquela música que marcou quando ele veio pro Evangelho, rapaz? Não que verdade. A gravação que fizeram, que foi o do pastor Xandão. Pique Novo gravou depois. Isso. Sim, o Gravou junto com o Pragode Rio. Rapaz, aquela Pragode Rio, verdade. O Pique Novo gravou, Pragode Rio gravou, verdade. E na verdade a primeira canção, foi a primeira música, né? Não tem como não ouvir e não lembrar do Mecadesh na sua voz, aquela música é tremenda. Não é verdade, pastor Akira? Pastor Akira aí que... ali foi o início para mim, na minha caminhada eclesiástica, né? Com Jesus. Ali foi tudo o começo, o final de um ciclo secular para o início de um ciclo né, eclesiástico. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Mi, que é um querido, uma pessoa que nós temos um respeito, uma gratidão muito grande. Ele foi uma pessoa super insistente, porque eu não falava de Jesus para mim, eu saia correndo. Eu sempre tive, sabe, uma resistência muito grande, Luciano, e pastora Silvana, pastora Akira, uma resistência muito grande, não por não gostar, porque eu sabia que uma hora eu podia ser pego, né? E o Mi foi o que, a flechada maior foi através do pastor Mi. E eu louvo a Deus pela vida dele e de todos aqueles que apoiaram, sim, no apóstolo Sérgio Lopes, lá na Quatá. Samba de Primeira, na primeira quarta-feira, foi ali onde tudo realmente começou para mim, para minha esposa, para minha família. Bacana. Pastor, eu queria, se eu chamar o senhor de Dinei, de pastor, você considera aí, tá? A gente vai não precisa. É tranquilo, pode me chamar de Dinei do Gueto. Cargo eclesiástico, para mim, é só um detalhe.
Eu entendo. A gente sempre se conheceu, né, Lu? Você é um querido, você é um amigo mais chegado que um irmão. As pessoas, né? Sou pastor pela infinita misericórdia do Senhor. Fugi a primeira vez do primeiro chamado. Eu e o Alexandre Pezão. Mas aí não teve jeito. A prova é a Deus que não tem jeito, né? O chamado não temos como renunciar. E hoje, para a glória de Deus, eu e minha esposa, nós fomos reconhecidos, sim, ungidos a pastores. E estamos aí fazendo a obra na simplicidade, mas com verdade, com amor, com dedicação, com excelência, como sempre. E sabemos que não é fácil. Sabemos que fazer a obra de Deus, muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Te vê de formas diferentes. Eu já fui muito julgado por isso. Pô, tem a música, você não deveria ter parado de secular. Por causa do... Não, mas é o meu Isaac. Eu entreguei o meu Isaac. Eu não fui obrigado a parar de tocar, eu apenas fiz isso porque eu tinha certeza que eu precisava. Eu tinha essa ciência para que eu pudesse romper e ter realmente uma comunhão, sabe? Uma comunhão, uma linha muito fina com o Senhor. E assim eu fiz. E como eu não posso deixar de falar mais uma vez, para eu poder chegar até esse caminho, foi um caminho muito árduo, um caminho muito difícil, junto com a minha família. Passei por várias dificuldades, mas a prova é Deus que estamos de pé aqui, Luciano, pastora Silvana, e estamos aí, caminhando. Bacana. Dinei, eu queria saber o seguinte, cara, como que chegou a música, o cavaquinho, na sua vida? Com quantos anos? Nossa, o cavaquinho, vou resumir, viu? Eu na minha casa, era uma casa já que tinha música desde quando eu cresci ouvindo música. Meu pai era músico, então tinha muitas rodas de seresta, meu pai era violeiro, tocava violão, tinha dupla sertaneja, muita sanfona, muita música regional, e eu cresci ouvindo isso. Sou o quinto filho do casal, do meu pai e da minha mãe, o mais novo. Tenho meus 4 irmãos, Matilde, Sueli, Zenaide, Jurandir. E logo minha irmã Sueli casou. Quando ela casou, meu cunhado Ney, sambista de primeira. Aí começou a me apresentar discos do Jorge Ben, Djavan, me apresentou Chico Buarque, Gal Costa, Paulinho da Viola. Aí eu fui ouvindo isso, comecei, porque para mim era tudo muito novo, eu com 15 para 16 anos. E ele ia muito em rodas de samba. E as rodas de samba, antigamente, não tinha, isso na década de 80, não tinha muito instrumento de corda. Então era muita batucada, aquele negócio de beira de campo. Hoje a gente fala, já foi na beira de campo, rapaz? Então respeita nós, que nós é número baixo. Então era isso. Beira de campo, que só tinha percussão, tal, aquele negócio de torcida. Aí uma vez meu cunhado foi fazer um samba em casa. Tinha um pé de mangueira no quintal da minha casa. E hoje vai ter um samba. Nossa, falei, poxa, que bacana. Aí apareceu um senhor junto com ele, seu Cláudio, com um instrumento, cavaquinho. Eu olhei para aquele instrumento e falei, nossa, um violão pequeno, eu com 15 para 16 anos. Aquilo me encantou de um jeito, eu com essa minha idade. No dia seguinte, ele morava próximo de casa, eu fui na casa dele. Pô, seu Cláudio, puxa, muito legal esse instrumento, queria conhecer melhor e tal. Aí ele falou assim, ele pegou e tocou o Brasileirinho na minha frente. Na hora que ele tocou o Brasileirinho de cabo a rabo na minha frente, assim, sabe aquele negócio como entra com uma flecha no seu ouvido, assim, aquele negócio? Assim, me encantou de um jeito. Aí se não bastasse isso, ele pegou de cima do guarda-roupa um cavaquinho, um outro cavaquinho que ele tinha, e um disco do Valdir Azevedo e me deu, cara. Meu velho, eu engoli aquele disco, de cabo a rabo, de trás para frente para trás. A minha início com o cavaquinho foi assim. Eu já fazia umas notas de violão, então eu fui autodidata, até hoje sou autodidata. Eu fui estudar um pouco, porque havia a necessidade, né, porque precisa ter o equilíbrio da teoria com a prática. Aí fui precisar estudar um pouquinho, né? Mas eu era muito assim, tinha músicas de ouvido, então meu cunhado já começava a cantar os sambas, eu já começando a tirar e tal, e os meus repertórios eram meio inusitados, porque eu não ia na vertente ali do fundo, Zé, Carlindo, Sombrinha, Almir Neto, eu ia pro lado de João Gilberto, Chico Buarque,
Gal Costa, Elis Regina. Então o pessoal falava, quando eu sentava para fazer um samba, eu cantava lá, nunca tenha medo do seu inimigo, originais do samba. Era outro negócio, Flor de Lis, enfim, um monte de coisas assim que não fazia parte do ciclo. Então eu acabei inserindo esse repertório na época, que eu aprendia com meu cunhado, e acabei fazendo uma diferença. Porque as pessoas falam, pô, mas ele não canta, ele está indo para um lance, um viés que a gente não conhecia, muita gente do samba não conhecia muito. E assim fui. Aí foi quando eu aprendi a tocar o cavaquinho, sabe, engolia o cavaquinho, tocava o cavaquinho brasileirinho nas costas. Isso chamava muita atenção das pessoas. Aí convite aqui, convite ali, bagunça, e vamos. Isso 15, 16, 17 anos. Tem um amigo meu que chama Tucão, aqui da região de Taboão da Serra, que a primeira vez que eu fui fazer um show, ele que me levou, assim, porque teve que assinar, eu era menor de idade. Aí nós fomos, aí dormimos num prédio em construção, o cara falou que tinha hotel, nós dormimos num prédio em construção, já comecei frustrado, né? Tivemos que tocar para comer, enfim, passamos logo no início da minha trajetória, foi uma luta. Eu sei que o meu primeiro grupo chamava Grupo Admiração. E esse grupo hoje, para a glória de Deus, o líder desse grupo é um apóstolo hoje, que é o apóstolo Gelsi, meu grande amigo. E o outro menino que tocava com nós o tantão, hoje também é pastor, que é o pastor Denivaldo, o pastor Negão, que a gente chama. Então, graças a Deus, né, poucos se perderam dessa época para cá. E daí foi onde eu conheci o Pelezinho. Eles eram amigos do Pelezinho. E o Pelezinho sempre foi, eu costumo dizer que ele foi o Moisés do samba aqui na região. Isso já década de 80 para 90, logo no início dos anos 90. Ele bateu o martelo, assim, ele bateu o cajado ali, muita gente passou. Porque o Pelezinho, quando eu conheci ele, já estava chegando do Caribe, tocou com o Sargentérico, sabe? Coisas maiores, alta patente do samba. E a gente ali aprendendo, me abraçou, Pelé. Me abraçou do jeito dele, rústico, só dando paulada, vai, moleque, é o seguinte e tal. Sempre me cobrou muito. E eu sempre quis representar a altura o que ele me ensinou. Né, o que ele me passou, na verdade, porque sempre foi muito no rústico, ele nunca pegou na minha mão para me ensinar, mas ele pegava, tocava aquelas harmonias maravilhosas, e eu sempre do lado dele, sempre sugando ali, e aí ele acabou me levando para um bar, falou, vamos ali, você já está mais ou menos, vamos ali num bar, ele me levou no Birus Bar, ali onde tudo começou para mim, artisticamente falando, aí ali eu encontrei Prateado, o pessoal do Exalta, que estava tudo começando, no início de tudo. Aí me levou lá para o Chopapo, fui conhecer o Chopapo, o pessoal do Catinguelê. Aí eu falei, caramba, eu comecei a entender melhor e eu percebi que eu realmente estava tocando legal, porque as pessoas paravam para me ouvir. Aí foi onde ele me levou para o Mários Bar, que era o dono o Mário, que é o dono do Mários Bar, que é o fundador do Toque Divinal. Que, na verdade, o nome do grupo chama Panela. Que era uma panela lascada, só na hora que sentava os caras, era só os caras, meu. Para sentar, para pedir uma canja era difícil. E eu já cheguei e ele me inseriu nesse meio onde só os caras, né? Só para você ter uma ideia, nessa mesa sentava o Claudinho de Oliveira, nessa mesa sentava o Gabu, que era do Raça Negra, nessa mesa sentava, tinha bastante gente da época, muita gente assim, dos anos 90 que começou nessa época. E foi onde que eu tive a primeira oportunidade de profissionalmente falando, de me ver ali num ciclo de um povo bacana, de um povo realmente que tinha uma representatividade no samba já, eram respeitados, já tinha uma história. E eu fui ali, eles me abraçaram, me levaram para o Toque Divinal, e ali começou toda a minha trajetória partindo do Toque Divinal, que foi em 1994. Primeiro samba a ser tocado na Transcontinental foi o Vida Particular. E por incrível que pareça, essa música Vida Particular, vocês estão me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. É do Pastor Heraldo, não é? Essa composição, Pastor Heraldo. Heraldo. Você está me ouvindo legal? Estou ouvindo. Perfeito. Legal. Maravilha. Vida Particular do Pastor Heraldo. Olha só. Essa música é do Pastor Heraldo. E foi a primeira música do Toque Divinal, que posteriormente começou a tocar na Transcontinental, aonde tudo começou, porque a Transcontinental não era uma rádio de samba.
Tocava rock, pop, enfim. E não tinha muita abertura para o samba nessa época. Era só. Você queria ir para o samba, você ia ter que ir para o morro, para as comunidades, para as rodas, para os fundos de quintais. Era onde a gente encontrava os melhores sambas, para os bares mais aprofundados da comunidade. E aí foi onde surgiu o Toque Divinal. Começamos ali, partindo dali, recebemos um grupo muito bom, onde tinha eu, Mito, Marcinho, que hoje prossegue com Refla, o Nenê, que tocava violão, Pelezinho, Ricardinho, que infelizmente nós perdemos no meio do caminho, Ricardinho que faleceu, era um querido nosso, o Luizinho Sugos, que hoje é bispo, meu Deus, o Luizinho é bispo, para a glória de Deus, mas foi um momento muito legal, e o Pelezinho, nós éramos em 8, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, vou levantar aqui com calma, para mostrar para vocês aqui, ó. Esse foi o primeiro disco do Toque Divinal, esse aqui, aí depois teve o segundo, que foi esse aqui, aí depois nós gravamos O Mundo Vai Saber, que foi esse aqui. Aí depois depois do Mundo Vai Saber, nós partimos para o Refla, que é uma outra história. Aí depois voltei para o Toque Divinal, gravei em 2005 mais um disco. E depois foi o da minha carreira solo, que foi pela Sony Music. Eu acho que não vai chegar, mas deixa eu ver. Aqui, que é esse disco, que foi um presente para mim. Esse trabalho que fizemos pela Sony, foi distribuído pela Sony Music, enfim. E essa foi um resumo da minha discografia, do meu trabalho no secular, né? Fizemos bastante sucesso nos anos 90, viajamos o Brasil inteiro. E é isso, Lu. Esse último disco seu solo, você já veio num samba rock, veio um negócio mais... Isso. Esse disco... Cara, Como é que é? Não entendi. Esse Marius Bar aí, eles lançaram uma coletânea? Como é que foi? Você tá antenado, hein, Lu? Você tá antenado, hein? Então, essa Vida Particular veio dessa coletânea que chamava A Pagodeira, onde ali também veio o pessoal... Tinha uns grupos ali que agora me falhou a memória, porque eu fiz 50, né, gente? Tenha paciência comigo. Fiz 50, então os neurônios aí já, tipo assim, já tem coisas que eu não lembro muito. Tem até músicas do secular minha que de vez em quando eu não lembro. Porque, né, trazer a memória é só o que dá esperança, pelo amor de Deus. E nessa coletânea veio mais 4 grupos, mas o grupo que se destacou nessa coletânea foi o disco, o Toque Divinal mesmo, né? Foi só teve 2 músicas, que era Vida Particular e Tente, que também era do Pastor Heraldo. Legal. O Pastor Heraldo, cara, eu gosto muito das coisas do Pastor Heraldo, inclusive até regravei uma música dele, né, no terceiro álbum, e, cara, eu gosto muito da humildade dele, mano. Aí um dia eu liguei para ele, que eu tenho uma coleção de vinil aqui, eu tenho algumas coisas aqui, né? Aí eu vi Heraldo Alcioli, eu liguei para ele, falei, pastor, e essa música aqui, e aquela dali e tal, e essa do Show Papo aqui e tal, ele, rapaz, ele não gosta muito de falar, né? Ele não gosta, é verdade. Pastor Heraldo é barato. E, assim, esses discos, pra gente encerrar esse lado, cara, o primeiro disco que vocês gravaram, vocês já ganharam o disco Foi quantas cópias? No segundo foi 250 mil cópias, se não me engano. Nós vendemos muitas cópias. Na verdade, a gravadora falava uma coisa e a gente acabava... Tipo assim, era muito complicado esse negócio de numerologia lá, viu? Porque nós, tinha umas informações que o disco vermelho, que estourou, que foi o que tocou Pequena Princesa... Estou com saudade do seu toque inocente, do aconchego do meu jeito, com seu jeito de amar. Esse disco, segundo as informações que a gente tinha de fontes de dentro da gravadora Poligram na época, vendeu mais de 800 mil cópias.
Só que para nós chegou que nós vendemos apenas 200. E nós acabamos recebendo um disco de ouro lá no Raul Gil. Esse dia foi memorável para nós. Mas, enfim, era uma época que todo mundo estava vendendo. Soweto vendendo 1 milhão, Só para contrariar vendendo 3 milhões, Exalta Samba vendendo 1,5 milhão, 2 milhões. E a gente estava nesse ciclo, né? Nessa mesma vibe. Tanto é que quando nós viemos da Cascatas, que é quando a Cascatas nos negociou com a Poligram, foi aonde que nós começamos, porque nós éramos regional, nós éramos de São Paulo, nós éramos muito conhecidos em São Paulo, o Disco Azul. Quando nós fomos para o Disco Vermelho, que foi onde estourou no nível nacional, a gente já estava dentro da Poligram, onde nós fazíamos, tipo assim, 5, 6 shows por final de semana. Eu saía de casa quinta-feira, voltava segunda-feira durante 5 anos da minha vida consecutivamente. Era muito difícil eu ter um final de semana em casa com a família. E nesse pacote vem tudo, né? E a gente não pode só culpar a música. Porque eu sei o que, o secular. Não. As minhas práticas. Então, nesse meio, eu conheci droga, eu me prostituí, fiz muita coisa errada, peguei muitas ruas erradas, e isso me prejudicou demais, as más companhias, sabe? Porque quando você está fazendo sucesso, você acaba atraindo todo tipo de pessoa. E a gente ali, um neguinho da comunidade, sem direcionamento, porque nós não éramos instruídos, vislumbrando com tudo que estava acontecendo, fazendo mais sucesso do que ganhando dinheiro. Nós eu particularmente, saía do programa do Raul Gil ao vivo e pegava ônibus para ir embora. O pessoal não entendia, as pessoas olhavam para mim, pô, mas você não é fulano e tal. Eu falei, poxa, sou eu mesmo, o que você está fazendo aqui de ônibus? Mas, pô, eu não tenho carro, tem que andar de ônibus, caramba. Sabe? E as pessoas acabavam, isso aconteceu diversas vezes. Até o momento que eu falei assim, poxa, eu acho que eu estou fazendo sucesso de verdade. Foi quando eu estava descendo a Faria Lima, a Avenida Faria Lima, Rebouças, e um ônibus, eu estava de carro, aí eu liguei o rádio, eu vi que tinha um ônibus do meu lado, e eu ouvi um rumor, como se tivesse um time de futebol, uma torcida de futebol dentro do ônibus. Me lembro como se fosse hoje. E eu fiquei meio incomodado com aquilo e mexi no rádio. Nessa que eu mexi no rádio, estava tocando numa rádio, estava tocando a música nossa, que estava estourada no Brasil inteiro, uma das mais tocadas. Estava tocando ali. Aí eu olhei pro ônibus, as pessoas começaram a acenar para mim copiosamente, assim, como se eu estivesse vendo um cara famoso. Aí eu olhei para o outro lado para ver quem era. Eu falei, mano, eu quero ver quem é essa pessoa aí, que também quero conhecer, quero um autógrafo. Na hora que eu olhei para o lado, não tinha ninguém, era eu mesmo. E eu, constrangido com aquilo, fui mudar de estação, mexi no rádio, mudar de estação. E na próxima estação, estava tocando a nossa música também. Eu falei, Jesus, eu acho que nós estamos fazendo sucesso. Só que quando caiu essa ficha, quando eu fui perceber que nós estávamos fazendo sucesso, nós já estávamos em decadência. Nós já estávamos, assim, já estávamos descendo a ladeira. Só que nós não tínhamos percebido isso. Eu, particularmente, não percebia, porque não estava nem vendo. Saía daqui para fazer, sabe, viajava, mentia em casa, falava que tinha show, estava na bagunça. Então a gente não tinha preparo nem estrutural, nem psicológico para poder sustentar o que estava realmente acontecendo. Digo para as pessoas hoje, Lu, e pastora Kira, pastora Silvana, que se eu estivesse com a cabeça que estou hoje, para a glória de Deus, fazendo o sucesso que eu fiz nos anos 90, 20 anos atrás, eu era uma pessoa extremamente bem-sucedida. Porque, vou falar para você, trabalhamos, fizemos milhares de shows, ganhamos dinheiro, sim, só que entrava de um lado e saía do outro. A minha casa
chovia mais dentro que fora. Quando chovia, nós saía para fora, porque era mais chuva. É melhor sair para fora que estava menos chuva. A geladeira, a porta da geladeira da minha casa, da minha casa, era escorada com um tijolo. E nós fazendo sucesso. Aí foi quando a gente começou a entender que os negócios tinha alguma coisa errada. Eu, particularmente, comecei a entender que tinha alguma coisa errada. Passando necessidades, sabe, assim, passando lutas, dificuldades. Mas, poxa, não está compatível. Chegou um momento da minha cabeça e falei, não está compatível tudo isso. Preciso readequar, rever minha rota, reorganizar a minha vida. Só que não tinha um rumo. E eu não sabia que o rumo era Jesus Cristo, meu irmão. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que faz o menor, o maior, aquele que traz, aquele que tira do mais profundo do abismo, meu irmão. Lá do charco de lodo, aonde ninguém pode. Ele, com a mão forte, pode. Porque a palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida para tirar do mais profundo do abismo e o seu ouvido não estão agravados para que possa ouvir o mais singelo do clamor. Eu falei, meu Deus, cara. Aí eu comecei a tentar um pouco mais. Minha mãe, uma senhora maravilhosa, que infelizmente perdi nessa onda do Covid. Meu pai era espírita, meu pai era bruxo, e minha mãe era intercessora dele. E uma vez desviado não, totalmente bagunçado, com a minha vida bagunçada. Minha mãe foi num pai de santo, e mostrou uma foto minha. E o pai de santo falou para ela assim, nossa, que jovem bonito, eu tinha mais ou menos uns 25 anos. Falou, só que ele não passa dos 30. Imagina para uma mãe ouvir isso. Só que aquele que pode todas as coisas mudou o decreto, porque quando ele soprou o fôlego de vida no útero da minha mãe, ele já tinha uma promessa. E hoje eu vejo isso, aleluia por isso, glória a Deus por isso. Hoje eu vejo que o choro pode durar por uma noite, mas a alegria certamente pela manhã ela virá. Foi isso que minha mãe falou para mim e eu guardo isso para o resto da minha vida. E tenho esse entendimento. Passando nesse período de necessidade, uma vez eu queria realmente desfazer da minha vida. Não queria mais viver. E eu também não estava... Eu falei, não quero mais saber, sabe? Não quero mais saber, vou me matar, vou me suicidar. Eu peguei meu carro, coloquei minha família dentro, minha esposa, minha filha, e peguei a BR-116. Quando eu falei assim, agora eu vou entrar contramão, e vou entrar debaixo de uma carreta e acabou. Vamos todo mundo, sei lá, para o inferno, não sei. Mas que nós íamos nos... A intenção já era, o diabo já estava, agora é a hora, vamos nessa. Bora. Pode mudar de faixa que você já vai vir um caminhão. E, para a glória de Deus, meu telefone tocou na hora. E um pé de guerra dentro do carro, eu e minha esposa. Um pé de guerra. Aí quem é que toca? O telefone quem era? Simplesmente um cara chamado Edmir, pastor Mido Virgínia, me ligou, me chamou naquela hora. Eu me levei um susto e tirei o pé do acelerador. E nessa, ele, Varão, e aí, como é que você tá e tal? Onde você tá? E eu levei um susto. Falei assim, pô, pastor, nem chamava ele de pastor, porque eu não tinha esse entendimento, chamava de mim mesmo, que a gente se conhecia. Mi, eu tô aqui e tal, sabia que ele estava na igreja. Aí, não, mas vem pra cá e tal, nós estamos aqui num pagode, num samba. Eu falei, poxa, mano, não vem e tal. E ele, aquele jeito do Mi, que todo mundo conhece, aquele jeito convencedor do nosso querido amigo, pastor Mi, eu peguei e retornei. Falei, vamos ver o que esse malandro quer, porra, sabe? Aí, quando eu percebi, ele me mandou a localização lá onde eles estavam. Quando eu percebi, eu estava lá na Quatá 200, lá na Vila Olímpia. E eu falei assim, pô, mano, o cara me chamou para vir numa igreja. Eu falei, não, eu tô numa igreja aqui e tal, não sei o quê. Foi isso mesmo. Ele não falou de samba, não. Ele falou que estava numa igreja. Eu falei, poxa, eu acho que é isso que eu preciso, meu. Vamos lá, vamos na igreja, pelo amor de Deus. Não sabia nem que se tratava direito, mas vamos lá.
Aí, quando eu chego lá, falei assim, pô, mas aqui não tem nada a ver com igreja, uma casa. Aí quando eu me atento, tô vendo um pagode na casa. Eu falei, mas o cara me chama pra igreja, eu tô vendo um samba, meu, eu tô correndo do samba, meu. O cara querendo ver que eu vim pra igreja, o cara me leva pro samba. Aí eu falei assim, meu, vamos ver o que tá acontecendo, vamos entrar. De repente, né, sei lá, tô em lugar errado. Na hora que eu vou adentrando, eu ouço um hino assim, ó. Posso pegar o cavaquinho aqui? Pode. Aí tinha um cidadão cantando esse samba aqui, ó. Senhor, me guarda na paz do Senhor. Senhor, me guarda na paz do Senhor. Cansado de sofrer, longe do teu querer. Cristo Salvador, iluminou a estrada. Falei, meu, que é isso, meu? Não é possível que eu tô ouvindo, primeira vez que eu tinha ouvido um samba gospel. Aí lá, Juninho, Pezão, Heraldo, Billy SP, que era do São Prazer, tava lá, Serginho Madureira. Eu falei, mas esses caras aí eu conheço todos, esses caras aí são meus amigos, caramba. Meu, eu recebi um abraço, na época, lá na Quatá, recebi um abraço, cara, mas aquele abraço que eu sinto ele até hoje. Eu bagunçado, cabeça virada no giraia. O pastor Heraldo chegou e falou assim, vem cá, me deu um banjo na mão e eu muito louco. E ele falou assim, vem cá, vem tocar aqui do meu lado. Eu falei, não, pastor, não posso fazer isso, tô doidão. Ele falou assim, aí ele me falou uma frase. Ele falou, meu irmão, o altar ele santifica. Vem aqui do meu lado, eu, na minha autoridade do Espírito Santo e na minha autoridade como pastor, você vai ficar aqui do meu lado e vai tocar. Aí vinha aqueles louvor cantando um monte de coisa, eu ali sempre bom de ouvido ali, fui pegando, fui ouvindo, quando fui ver, eu tava bom, cara. Eu saí tipo assim, meu, quando vai ser o próximo evento desse, que eu quero estar junto? E aí eu me senti abraçado, e ali começou tudo. Assim, desde aquela época para cá, isso foi meados de 2008, 2009, porque depois, posteriormente, eu acabei casando no religioso com a minha esposa, casando, porque nós não éramos casados, nós temos 28 anos juntos, mas nós somos casados há 15, 13, 14 anos, né? Foi em 2009 que nós casamos, fomos para a igreja em 2008, em 2009 nós casamos. Porque entendimento para isso eu não tinha. E desde essa época, de 2009 para cá, 2023, para a glória de Deus, eu nunca mais desviei dos caminhos do Senhor. Tive dificuldades, tive altos e baixos, passei por processos, porque precisamos passar para que a gente pudesse reconhecer o real evangelho, para que a gente pudesse reconhecer o que realmente é. Não é fácil seguir os caminhos do Senhor, mas para a glória de Deus, eu e minha casa, hoje nós servimos ao Senhor, estamos de pé, para a glória de Deus, e é isso. Bacana. Dinei, cara, essa época aí foi uma época muito boa, cara. Eu lembro que o Cascão, você lembra do Cascão do rap? Chegava lá. Meu amigo Cascão, eu levei para a igreja. Cara, ele ia contar o testemunho dele, parava todo mundo. Isaías colava lá, um monte de gente colava. Era muito isso. Bom. Nessa época a gente era duelo de amor ainda. Nisso, Valmirzinho, nossa, lotava aquilo dali, virava um. Exato, tava lá também Valmir. Pastor Valmir é um grande amigo que me ajuda, me ajuda até hoje, manda umas mensagens, me liga. Sabe, meu pastor, Valmir é um dos meus pastores, assim, que eu amo. Nice Garcia, minha amiguíssima, sabe, Anice, pastor Anice, são pessoas, assim, que eu tenho uma extrema gratidão, me ajudou muito nesse início. Eu tenho muitos vídeos aqui dessa época, eu levava uma filmadora, eu preciso soltar esses vídeos, cara, eu tenho muito vídeo dessa época aqui, lá da Quatá. Silvana, você tem lá? Oh, que legal, compartilha conosco, pô. Eu não tenho nada, porque como eu tinha muita coisa quando eu tinha um Facebook, e aí, por algum motivo, eu acabei falando, meu, vou ficar só aqui no Instagram, minha esposa que acaba prosseguindo no Facebook, e eu tinha muita coisa nessa época, mas hoje já não tenho mais, quero muito, hein, Lu? Que você me ajude aí, por lembrar dessa época. Silvana, tem uma galera boa aqui, ó, o pessoal que quiser fazer uma pergunta pro Dinei, pastor Dinei, pode... Meu Deus! Eu tava dando risada aqui quando você começou a falar da canção La Princesa, que eu tava falando pro pastor aqui, não, hoje eu vou fazer o Dinei cantar as músicas dele.
Aí ele ficou dando risada, por isso que ele tava dando risada você cantando aí. Não, a gente não tem religiosidade, não. É a nossa história, precisamos contar. Vamos lá. Eu quero deixar aqui um abração para os nossos. Ó, tem um monte de pessoas aqui, ó, abençoadas, ó, que tá ligadinho conosco. Vamos lá, vou mandar um abração primeiramente para nossa primeira dama aí, a pastora Patrícia, e um beijão. Glória! Minha querida. Tá aqui do meu ladinho. Um abraço, viu? Ó, tá aqui Amém. o nosso irmão Lele, adorador, lá de Minas. Sorriso. Ô, Lelê é parceiro. Lelê é Tá o nosso um homem de irmão Deus. Alex Venance, do grupo Saraf, Benção. pastor William, pastor Ricardo Muniz, tá ligadinho, pastor Mídio Virgínia, Olha, O Glória, pastor William, Nova Raiz, pastor Mia é meu pastor. o Mi tá aqui, ó. Tá o nosso querido irmão Fábio Nunes, tá ligadinho. Meu parceiro de composição, Fábio Nunes, pô. Fábio Nunes, ele me deu uma oportunidade. Me deu uma colher de chá, meu amigo, de longa data, meu amigão, Fábio Nunes. Teve em casa aqui recentemente, recebo pouquíssimas pessoas aqui, e eu tive a honra de receber o Fábio aqui em casa. o Fábio é benção. Legal. O Fábio, ele sempre tá aqui, rapaz. Sempre tá por aqui, a gente fazendo algumas coisas junto aí. Tá a nossa querida irmã Rosângela Rodrigues, o nosso irmão Kleber, lá do Japão, que tá ligadinho conosco, ó. Japão Ô, ligado. Glória! Nosso querido pastor Xandão. Pastor Xandão. Tá. Pastor Xandão do Rio de Janeiro? Do Rio. Pique novo, esse pique Ô, novo. pastor Xandão Ramos? Pastor Xandão é meu amigo. Ele me abandonou, mas ele é meu amigo. Temos canções junto. Pastor Xandão é uma benção. Benção. Amo de paixão. É aquele cara que eu amo. Eu tenho uma gratidão, eu tenho um carinho, sabe, pelo pastor Xandão, que é inexplicável e imensurável o carinho que eu tenho pelo pastor Xandão. Nós não nos falamos mais, devido a várias situações, mas o pastor Xandão é um querido. Quero poder ter a oportunidade de falar com ele novamente, recebê-lo novamente aqui em casa. Ele teve a oportunidade de ter aqui na minha casa, participou aqui do nosso CD, né? Na verdade, do lançamento do nosso CD aqui, veio cantar comigo, veio do Rio de Janeiro, no amor, um querido, assim, que eu... Dispensa comentários, né? O pastor Xandão, máximo respeito, meu pastor. Esse tem que ter o maior respeito mesmo. Tá aqui a nossa querida pastora Anice também, tá ligadinha aqui. Olha a Anice aí. A Anice, A Anice é uma a profetisa. Kathleen também. Sim, tá a nossa Anice- querida amiga. Vai, pode falar que eu preciso falar da Anice um pouquinho. Pode falar. Não, a Anice Anice, foi uma bússola para mim. Ela sempre quando eu estou numa situação assim, que eu estou buscando e precisando de algumas respostas, do nada a Anice me liga. Sabe assim? Eu falo, mas... Aí e o pior é que ela me chama e já manda a mensagem, já manda a revelação, sem saber da história. Aí eu falei, meu Deus, mano, olha aí, Paty. Falo para minha esposa, para a pastora. Fala, pastora, olha aí as ideias da Anice, pelo amor de Deus, confrontando com as nossas necessidades. Então a gente tem uma gratidão, reconheço Deus na vida da Anice, da pastora, reconheço o ministério dela como um ministério abençoado, um ministério diante do altar do Senhor. Tenho reverência pelo ministério da pastora Anice. Um beijo, meu amor. Te amo. tá a nossa querida amiga aí, Kathleen Fontoura, também tá ligadinha aqui conosco. A Kathleen é nossa filha espiritual. Ela A Kathleen é um amor. Eu olhei o dicionário, fui procurar esses dias no dicionário a palavra humildade. Aí tinha logo a foto da Kathleen. No lugar da palavra estava lá a foto da Kathleen. Ela é uma bênção, meu. Ela é bênção mesmo. Tá aqui a nossa irmã Helenilza, a esposa do nosso querido pastor Akira. Ah, agora ele sorriu, olha lá. Amém, pastor. Glória. Nossa irmã Patrícia Lopes tá ligadinha conosco. Olha, a Patrícia está no ar aí. Ô, Paty, isso é uma bênção. Nosso irmão Marcelo Cerqueira,
Pastor Aguinaldo Silva, tá Ai, velho. ligadinho. Ó, o pastor Aguinaldo. O pastor Aguinaldo é um homem de Deus. Tive pouquíssimas oportunidades com o pastor Aguinaldo, mas o pouquinho que eu tive com ele, eu consegui ver Jesus na vida desse pastor. E eu não tive. Espero que Deus nos dê mais oportunidade para a gente poder estar junto, para poder compartilhar coisas do alto. Eu sei que ele é um homem muito ocupado, tenho acompanhado o ministério dele, é um ministério abençoado. Mas eu quero que Deus ainda. Eu creio que Deus ainda vai gerar uma oportunidade para eu poder recebê-lo aqui em casa ou em qualquer outra circunstância, para que eu possa estar junto e não trocar conhecimento, porque quem sou eu, mas para poder receber o que Deus tem na vida do pastor para a minha vida, porque eu tenho certeza que ele tem muito a acrescentar no meu ministério. Amém. Tá aqui o nosso irmão Jorge Maurício também. Amém. Ô, Glória, Jorge Maurício está aí? Tá aqui, ligadinho conosco. Glória. A nossa irmã Rogéria Correia. Ah, tem um povo aí, hein? Tem uma galerinha. Tá o nosso irmão Tiago Freitas aqui, ó. Ah, o Tiaguinho. O Tiaguinho é cavaco de primeira. O nosso irmão Tiago Barbosa também tá ligado. Olha o Tiago Barbosa. Tiago Barbosa é um influenciador, Master Blaster, influenciador digital aí, que tem revolucionado o mercado aí com as ideias dele. Eu compactuo com os mesmos pensamentos que ele. Da hora. Benção. A nossa irmã Rosélia Takayama aí, ó. Família do Olha aí. pastor, tá ligadinho. Em peso aqui, ó. Tá a nossa irmã Simone Diniz. Tá o produtor Pepeu Ismiel, né? A gente não vai saber falar o sobrenome dele, vai ficar bravo. Mas o querido produtor Pepeu aí, um abração, meu irmão. Nosso irmão Natal Jesus, tá ligadinho. Amém. A nossa irmã Divina Gonçalves, ela tá aqui ligadinha. Glória. Conosco. Nossa irmã Vanessa Alês também. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Gente, o pessoal que tá ligado hoje tá vendo o pastor Dinei aí, né? Convertido, semblante aí, né? Homem de Deus. Mas, Dinei, se alguém... Eu acho engraçado, você vai entender o que eu falo. Tem um bar aqui do lado de casa e a galera aqui é dos anos, sabe, 90, 80. E às vezes o James vinha aqui, aí eu falava, James, eu não aguento mais, cara. Os caras ouvindo sem compromisso aqui do lado. Eu falava pra ele, aí ele dava risada. Aí esses dias um menino falou pra mim, poxa, eu vi um trabalho seu, vi o James, mas eles tocam também, toque de vinal, o dia inteiro. Aí eu falei, James, não dá, mano, não dá. Os caras aí, de vez em quando ele me fala, quando você vê os caras, me chama, me chama. Eles vão assistir essa daí e vai falar, pô, o Dinei, vocês não me chamam. Mas é mesmo. Essa galera que tá conosco aqui, com certeza alguém ouviu uma canção sua, porque além de intérprete, você também é compositor, você tem várias músicas no secular, né? Sim, tem algumas canções, não tenho muitas, porque eu não sou de compor muito. Eu, quando eu faço música, esses dias eu estava falando com o pastor Marcel, do Dom da Fé, que ele me pegou numa janela aberta. Ele me mandou um refrão de uma canção, e eu estava muito aberto, porque quem, na verdade, abriu essa janela foi o Fábio Nunes. Eu já estava muito tempo sem compor. E o Fábio Nunes pegou e me mandou umas músicas, eu falei, Jesus, eu não posso ficar fora disso, não. Aí ele me abriu essa janela. E nessa janela acabou chegando o pastor Marcel, que também é um homem de Deus, um letrista, sabe, de primeiríssima qualidade. E aí ele me mandou uma canção e eu falei, pastor, eu não sou de compor com muita gente. Meus amigos de composição, meus parceiros, são muito seletos. Eu componho com o Beto Sorriso, fazia música com o Beto Sorriso, fazia música com o Alexandre Pezão, fazia música com o pastor Mi do Virgínia, algumas coisas. E eu era meio fechado nesse ciclo, eu não era muito aberto. Por opção, sabe? Tanto é que eu toquei com o Pelezinho, um grande compositor, por anos, cantamos junto por anos, e a gente tem uma música junto. Porque ele era mais, tipo assim, ele tinha mais afinidade com o mito, né? E, enfim, então não tenho muitas músicas, mas as músicas que eu tenho são, assim, que as pessoas gravaram, que o Netinho gravou, enfim, Toque de Vinal, Refla,
Vavá tem uma música minha. Enfim, tem povo aí com as canções aí. Fora as que eu não lembro. E esse lance de compor é muito, muito legal, porque uma outra pessoa que eu tenho uma afinidade muito grande de compor é o Diguinho, que hoje ele toca com nós no Ministério Um Som, do violão, ele tocou com... Hoje as músicas de sucesso do Péricles, as 4 últimas músicas de sucesso do Péricles é dele. E ele quietinho na casa dele. Thiaguinho, tem uma música com o Thiaguinho também, né? O Súbita Paixão, que ele regravou, Sam Prazer também, Péricles cantou Súbita Paixão. Então, minha música de maior sucesso é Súbita Paixão, regravada por dezenas de cantores. Eu vou cantar o refrão aqui, né? De repente só tem uns crentes aí. Perdoa aí, mas era assim, ó. Será que é amor ou uma mera paixão? Só sei que tua ausência pra mim é solidão. O que sinto agora, o meu coração implora, já me leva a te procurar e levar o meu recado, meu bem, que é tão gostoso também poder chamar. Essa canção minha do Alexandre Pezão, do Mário JP, essa ecoou aí, toca até hoje. Até hoje as pessoas tocam, pede para regravar a canção. Tô falando aqui, né? Ele cantou as duas que eu ia pedir, você viu, né? Rapaz, já que você tá com o cavaquinho na mão, canta aí uma canção aí pra nós aí, sua. Opa! Esse CD aqui é o primeiro CD, né, da banda Unção, né? Foi um CD bem elaborado, cara. CD, cara, quem tem isso aqui original... É verdade, hein? Esse aí com encarte aí, poucos que tem. Aqui, ó, encarte, tudo bonitinho. Verdade. Fotos, tudo originalzinho aqui. Eu lembro que eu fui eu fui no pagode do Negão, né? E você estava lá, né? Aí você falou assim, quem fizer aniversário vai ganhar um CD. Aí eu falei, Aí você falou assim, mas você já tem, pô. Falei, você não vale. Não é CD. Tô com ele aqui, tô com os dois aqui, cara. Eu tenho uma coleção de CDs aqui que você nem imagina. Mas é bem, isso aqui cara, um trabalho muito bonito esse CD aqui. Canta uma canção. Presbítero Negão é um querido. Presbítero Negão é um amigo, uma pessoa que eu tenho um respeito, tenho admiração, e respeito a história dele, no meio, no gospel, de ter ajudado muita gente, inclusive a mim, e eu também tenho muita gratidão pelo presbítero Negão. Eu gosto muito dele, tem me ajudado, assim, me ajudou muito na minha caminhada também, me aconselhando, me direcionando, e eu tenho gratidão pelo presbítero Negão também. Fora o churrasquinho lá na casa dele, né? É verdade, fomos lá, tivemos por lá. Então, só para deixar registrado aqui, nós fazemos parte da Igreja Tabernáculo da Glória. E eu sei que tem muita gente, porque hoje eu fiz uma pequena live falando que ia bater um papo hoje aqui com vocês, e também ia falar do nosso desligamento da igreja, né? Por 12 anos nós caminhamos, né, servindo a Igreja Tabernáculo da Glória, e pela caminhada, servindo, fizemos com amor, com carinho, fizemos com excelência, sempre fizemos, né? Com o que nós se propomos a fazer, do apóstolo Anderson, da bispa Raquel, eu e minha família somos eternamente gratos. Ele, que por sinal estava naquele altar, lá na primeira vez que eu cheguei na Quatá, ele era um dos que estavam lá, e desde então nós nunca mais nos separamos, né, durante desses 12, na verdade são 12 anos de tabernáculo, com mais uns 2 anos de comunhão plena, né, já dá mais ou menos uns 14, 15 anos caminhando com Jesus. E nós, aprove a Deus que as coisas acontecem, ciclos, como eu disse no início, se fecham para que outros possam abrir. Nós saímos saímos da igreja com um sentimento de missão cumprida, saímos pela porta da frente, para a glória de Deus,
deixamos um legado, deixamos uma história, e essa história, o Samba que Salva faz parte dessa história que deixamos lá. O Samba que Salva, ele nasceu dentro da Igreja Apostólica Tabernáculo da Glória. Então, eu ouvi muitas pessoas, pô, mas você, e aí, como é que vai ficar o Samba que Salva? Você não está mais, e aí como é que você vai trazer o Samba que Salva com você? O Samba que Salva, muitas vezes pessoas, pô, traz o Samba que Salva, tira de dentro da igreja, traz para fora. E eu digo o seguinte, o Samba que Salva é um ministério da Igreja Apostólica Tabernáculo da Glória. Nós fomos mentores, sim. Nós fomos mentores, sim, desse projeto. Ele nasceu numa reunião dentro da igreja. Esse nome partiu dentro da igreja. Então, nós entendemos que nada mais justo do que ficar na igreja. Nós não podemos simplesmente falar, não, o Samba que Salva é nosso. Não, muito pelo contrário. Creio eu que prosseguirá sim, porque foi um canal de bênção tremendo na vida de muita gente, inclusive na minha. Então, o Samba que Salva não é meu. O Samba que Salva não é da Patrícia, não foi do pastor Miriam, do pastor Pezão, que também passou, e quando eles renunciaram, né, que partiram para os ministérios deles, enfim, eles também deixaram um legado, que nós respeitamos. Tanto é que quando as pessoas entram no perfil do Samba que Salva no Instagram, a história está lá desde o início. Então, se você levanta o feed lá, você vai ver que a história existe e está lá desde o início. Como exatamente começou esse projeto. Então, quero deixar bem claro que o Samba que Salva é um ministério da Igreja Apostólica Tabernáculo da Glória. Creio veementemente que irá prosseguir, sim, porque tem pessoas capacitadas lá dentro que poderá dar continuidade, sim. E nós prosseguiremos. Temos muitos projetos, temos, na verdade, alguns projetos que Deus nos entregou, que vamos colocar em prática logo após, com brevidade. E um deles é a gente prosseguir com o Ministério Som, que o Ministério Som já é um ministério itinerante que Deus entregou para mim e para minha esposa, que, na verdade, era uma célula da banda Mekadesh, foi gerado através da banda Mekadesh, o Ministério Som. Né? Tanto é que, quando nós prosseguimos, que o pastor Edmir manifestou o desejo de prosseguir com carreira solo, nós prosseguimos. Porém, o Mekadesh, a palavra Mekadesh, hoje, partiu do pastor Edmir, era um projeto do pastor Edmir. E nós entendemos e compreendemos isso, e hoje, para a glória de Deus, é o ministério dele, da igreja, que Deus entregou para ele. E nós somos gratos, eu sou muito feliz por ter, de uma certa forma, ter feito parte do início de tudo isso. Então, quando nós partimos para o Ministério Som, nós entendíamos que já era um ministério itinerante para poder fazer o ID do Senhor. E nós prosseguiremos, sim, com o Ministério Som. Hoje está lá eu, o Diguinho, que passou pelo Tirando Onda, pelo Sam Prazer, compositor do Péricles lá. Está o Babalu, que era do Relíquia, pastor Babalu, uma bênção, negrão, parceiro, homem de Deus, tocha, que hoje está lá conosco, tocando pandeiro, ministrando. Está o Digo, que era do Soweto, que todo mundo conhece, Digão, de parceiro, homem de Deus também, comprometido com a obra de Deus. E Deus nos fechou esse ciclo conosco em 4. Né? Temos aí promessas para que possamos caminhar. Tem o David, que é desde o início também, que caminha conosco. Nós temos um pouco de dificuldade com o David, por ele morar um pouco distante, ele mora lá no litoral. Então, sempre... Só que o David, ele nunca deixou de participar. Mesmo nas dificuldades de locomoção e tal, sempre ele arruma um jeito de estar conosco. Então ele tem medo de se comprometer muito assim e não poder cumprir, porque ele tem temor, ele sabe que a obra não é brincadeira. Mas ele está sempre conosco, faz parte do Ministério Som também, é o David. E nós vamos prosseguir. Então, para que fique bem claro, porque de repente tem pessoas que entraram na live porque eu falei que ia comentar sobre isso, nós não fazemos parte mais do Ministério Apostólico Tabernáculo da Glória. Estamos em oração
para que Deus nos direcione, enquanto estamos visitando os ministérios e prosseguindo com o Ministério Um Som, que também é a nossa igreja. Temos feito, a agenda está aberta, quem quiser convidar a gente para poder estar junto, só entrar lá no Instagram do Ministério Um Som, é m.umsom, m.1 de número 1 som, e para poder fazer um convite, para a gente poder estar junto. A gente está com a agenda aberta para que possamos evangelizar, falar de Jesus. Pode chamar que nós vamos. Outra coisa. Como é que é, pastor? Eu já vou fechar aí no JS. Vou sem dúvida, meu pastor. Estou com o trabalho da Fundação Casa. Ô, glória! Estou com trabalho no presídio da Franco da Rocha. Eu vou pastor! Tá fechado! É só passar a data para a gente poder alinhar. Para nós é uma honra. Fundação Casa e lá no presídio de Franco da Rocha? Onde é que eu assino? Tamo junto, meu pastor. Pode contar conosco. E eu estou abrindo aqui para vocês essa situação para não ficar o dito pelo não dito, que as pessoas não entenderam talvez muito bem. E eu acabei colocando na live hoje lá no meu Instagram. Dezenas, centenas de pessoas compartilharam, comentaram. E eu falei que eu estaria aqui hoje. Né? Então, fiz hoje pela manhã. E aí nós, para deixar bem claro, né, prosseguimos sim. Não vamos desviar do caminho do serpente das pessoas. Pelo amor de Deus, calma. Hoje nós somos maduros na fé, temos entendimento, mas nós estamos em vigilância. Porque Deus, ele é bom, mas ele é justo, e nós sabemos que precisamos caminhar com ele, prosseguindo para o alvo, sem esquecer das coisas que ficaram para trás, mas as coisas velhas vão se fazer novas, sim, em nome de Jesus. E somos eternamente gratos, e temos projetos, sim, tem um projeto para acontecer, que logo estaremos divulgando nas redes sociais, e nós vamos contar muito com vocês também. Amém. Faz um som para nós aí, Dinei. Canta aí um. O Glória! Sei que você tem bastante louvor bonito. Vamos ver aqui. Vou ver se eu lembro, né? Se eu errar, vocês me perdoam aí, mas eu vou ver se eu lembro aqui. Tem uma canção, eu vou cantar uma canção, um louvor, que o Fábio Nunes me deu a oportunidade de participar dessa canção. Chama Regozijo, é mais ou menos assim, ó. Sobretudo, deixa o meu eu pra te seguir, Pai. Abro os meus olhos como quem saiu das águas e regozijo em suas maravilhas, Senhor. Teu amor me cercou, me entrega em suas mãos, diante dos teus pés e me deixa ver quem é, Senhor. Abre o teu mar teu passar e ninguém vai alcançar o que é meu, Senhor. Faça o que preciso for, confesso que o meu amor é só teu. Confesso que o meu amor é só teu. Confesso que o meu amor é só teu. Manda aquela lá, a alegria do Senhor lá, manda aquela alegria do Senhor, você é lindo. Você é Opa! Aí vem aqui, ó. A alegria no Senhor é a nossa força, te agradecemos com louvor do coração, Deus da minha salvação, digno de adoração, todavia alegrarei no Senhor. Tu és o juiz dos juízes em qualquer instância, na prova, no manto, no cântico, o Senhor está. Me
alegro em fazer sua obra mais conhecida no meio de nós. Ó Deus da minha fortaleza, em seu doce refúgio quero sempre estar. A fé faz viver com Deus nosso Pai, presente no céu, um milagre para te abençoar. O amor salvador, o mundo entregou seu Filho fiel, promessa do nosso Senhor. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força. Rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês, mano. O pastor Akira, ele tem um programa na rádio, na FM, todo dia de manhã, né? Das 6 às 7, né, pastor? Das 6 às 7. E ele tocava lá, né? Minha canção lá e tal. Aí vocês começaram a lançar um single aí, rapaz. Aí ele tirou. Não toca mais eu, não toca mais a Silvana, não toca mais a... Como é que é aquela lá, pastor, que você gosta? Essa daí mesmo? Decidi mudar, eu sempre tô decidi mudar. Faz aí, faz essa Amém. Então, para a gente poder... essa música é um louvor do Felipe Silva, pastor Felipe Silva do Rio de Janeiro, um querido também, que nós tivemos uma oportunidade singular com ele, outrora. Tivemos o programa dele numa entrevista virtual, mas foi bênção demais. E quando eu ouvi esse louvor, pastor, eu fiquei impressionado, chorava também muito. Quem me apresentou esse louvor pela primeira vez foi o Alexandre Pezão. Falou, olha aqui, olha o que o Felipe mandou pra gente. Na hora que eu ouvi, eu falei assim, Jesus, tinha muito a ver comigo, com a minha conversão, com a decisão de tomada naquele momento. Eu sabia que eu precisava focar na cruz vazia, não podia olhar para os lados, porque eu estava num momento que eu precisava só eu e Deus, naquela decisão mesmo de caminhar, prosseguir com o Senhor. E esse louvor veio de encontro e confronto às nossas necessidades. E a letra é muito bacana. E nós ainda, por um luxo de Jesus, para a glória de Deus, se assim posso dizer, nós tivemos ainda a participação do Thales Roberto. Quando nós convidamos ele, através do nosso produtor Júnior Camilo, ele aceitou imediatamente. Ele veio dos Estados Unidos. Ele veio não só para isso, mas também para isso. Ele antecipou a viagem dele para poder participar conosco nesse single. E foi uma bênção. Ventilou de um jeito, pulverizou, as pessoas, nossa, poxa, que legal e tal. E foi uma bênção na minha vida, na vida de muita gente, inclusive na do próprio Thales. Ele mesmo diz que, tipo assim, foi um divisor de águas para ele também. E olha que ele já tinha cantado samba com o Vaguinho, mas ele falou que esse louvor ele viu algo diferente. E realmente, todas as pessoas que ouvem esse louvor têm um encontro com um Deus diferente, que é mais ou menos assim. Eu vivia sem saída, nos cantos, sem confrontos, eu não sabia que podia. Mas a luz da cruz brilhou na minha direção, uma palavra que tocou meu coração. Eu descobri que pela fé da terra eu chego no céu. Basta eu não deixar calar a minha adoração, com um juízo que me joga lá no chão. Daqui pra frente eu digo pro inimigo, aceito não, decidi mudar, e só recebo o que vier me abençoar. Tá decidido, não tem como resolver, que a minha vida eu entreguei a Deus pra me governar. Decidi mudar, e não há nada que consiga me fazer voltar. E não há nada que consiga me fazer voltar. E não há nada que consiga me fazer voltar. Bem, Nada, esse louvor nada, aí, nada, vou falar nada. pro senhor aí.
Esse é um dos mais tocados no FM, que eu toco bastante, né, JS? É verdade. Glória! Bastante, esse louvor é Verdade. coisaria, esse louvor. Só para falar um milagre aqui, posso falar rapidinho o milagre? Opa. Quem tá Sim, comigo claro. na Fundação Casa é o Fábio Nunes, está comigo na Fundação Casa. Olha aí! Esse é Meu um milagre, Deus! é um milagre. É um Fábio milagre. Nunes comigo na Fundação Casa. Meu Deus, meu! Tem alguém que É mesmo? Ô, Glória! Fábio Nunes está lá comigo lá. Falei, meu, você tem que cantar o trabalho seu, então canta a música sua também, né, camarada? Amém, querido. Fábio é uma benção. E eu quero muito ir lá, viu, pastor? Estou falando de verdade. Vamos fechar. Temos uma história. Amém. Aqui eu quero deixar aqui, ó, um abração para os nossos irmãos que estão ligadinhos conosco, a nossa irmã Érica Fernandes, o nosso irmão pastor Massal Takayama, está ligadinho conosco aqui. Glória. O nosso irmão Raul Felipe. Raul é Raul é lá do sul. é do sul, né? Raul. Um abraço, Raul. O nosso irmão Jorge Damásio está ligadinho aí conosco, do grupo Fiéis do Altar. Aí, o nosso irmão Selmo de Almeida, nosso irmão Bruno Alês, nosso irmão Danilo Alexandre, do grupo Maquedá, está ligadinho aqui conosco, nosso irmão Marcelo Lima, o João Silva, nosso irmão Alex Nascimento, o nosso irmão, eu acho que é assim, ó, Alberti Marcondes. Olha aí. Tá ligadinho? E eu não poderia deixar de colocar, de falar aqui o que a irmã Kathleen colocou. Ela colocou assim, ó. Eu que sempre quis ter um pai e nunca tive, e Deus me deu vocês. Ô, Glória. Poxa, Que carinho lindo. Pensa. não tem preço, né? A gente poder, Silvano, de alguma forma, ser referência. Como é? Não compreendi, pastor. Viu o pastor Iraldo aí, Silvana? Acabei de ver aqui, ó, nosso querido Chegou pastor aí. Heraldo Acioli, ó, entrou aí também. Um abração, pastor. O pastor Heraldo é um amigo, né? Um amigo mais chegado que irmão. Nós temos história. A história minha com o pastor Heraldo vem de lá atrás, de carnavais, né? Nós éramos de carnavais, de compor samba-enredo, de usar bagunça junto, de ir para o hospital junto, de querer morrer junto. O pastor Heraldo, no início da minha conversão, para finalizar aqui, mais um testemunho rápido, aproveitar que o pastor Heraldo está por aí. No início da minha conversão, ele também me ajudou muito. Nós passamos necessidade em casa. Uma vez, do nada, pastor Heraldo, do nada não, né? Hoje eu entendo que é o próprio Espírito Santo de Deus que conduziu ele para poder chegar em casa. E nós aprendemos, um dia antes nós tínhamos ido para a igreja e tinha tido uma ministração falando acerca de viver pela fé, né? A fé de viver pela fé, enfim. E a gente, tudo que a gente precisava, eu procurava minha mãe, meus amigos, me ajuda aqui, tá, preciso disso, e as pessoas acabavam me ajudando. E eu precisava viver esse milagre, a gente precisava viver esse milagre. E resumindo, passamos o dia, tinha acabado o gás em casa. O botijão de gás, não tinha gás, eu tinha uma filha pequena. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? E aquele negócio de viver pela fé, o milagre e tal. E eu falei, eu precisava ter essa experiência. E isso acabou, o gás era 9 horas da manhã. 9, 10, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, nada da provisão. Falei, não, eu vou ter que recorrer a alguém, a minha mãe, os meus irmãos. Aí, quando deu 8 horas da noite, a gente já, tipo assim, desesperado. Falei, Senhor, não que eu estava esperando, assim, porque eu nunca tinha vivido, nunca tinha tido esse tipo de experiência. Aí quem bate no portão, na época, o pastor Heraldo, falou, Varão, aquele jeito dele, né? Varão, eu estava indo para um caminho, Deus me incomodou para passar aqui na sua casa. Eu falei, amém, pastor. Sabe, não esperava. Aí ele pegou, mas até aí eu também não tinha entendimento. Aí ele pegou e falou, Deus falou comigo, pastor. Eu falei, mas e aí, pastor? Olha, ele falou para me trazer aqui para entregar tudo que eu tinha no bolso para você. Ele até pediu desculpa, falou assim, eu queria que você me perdoasse. Tipo assim, eu nem sei como é que está a sua vida, para mim também não me interessa, mas eu estou sendo obediente.
pegou o dinheiro que tinha no bolso, inclusive as moedas tinha, ele falou para entregar tudo. Eu falei, meu Deus! Aí ele pegou e era o valor exato do gás que eu acabei comprando. Então, quer dizer, Deus usa realmente as pessoas, os profetas. O pastor Heraldo é um homem de Deus, me ajudou muito, demais, me ajuda até hoje. E eu tenho uma gratidão imensa pelo ministério do pastor Heraldo, pela história do pastor Heraldo. Amo a esposa, a pastora Naná, os filhos. Amo. Tenho gratidão pela família, pelo ministério. E eu queria deixar um beijão do fundo do coração do meu pastor. A gente não tem se falado muito, por eu estar meio recluso mesmo, devido aos meus projetos, a minha busca, os meus particulares com Deus. Mas, com certeza, nós estaremos juntos numa próxima e breve oportunidade, meu pastor. Te amo, querido. Ele está te deixando um abraço aqui, ó. Abraço, pastor Dinei, meu amigo. Meu amigo, ele é verdadeiramente meu amigo. Eu tenho, sabe, qualquer palavra que eu falar é pouco para poder descrever o amor e a gratidão, como eu digo sempre, que gratidão é uma dívida impagável pela vida do pastor Heraldo. Ele é uma referência para mim como homem de Deus. Eu não tenho dúvida disso e eu tenho certeza que ele gosta de mim de verdade, eu não tenho dúvida disso, meu amigão. Dinei, cara, se a gente for... Queria ficar aqui a noite inteira, o tempo todo conversando com você. Eu também, mas se faz tarde já. E eu que moro em apartamento, cara, tô fazendo aqui, eu tô falando, meu Deus. Mas glória a Deus por isso. Sei que você tem bastante história. Uma coisa que você falou uma vez que me marcou foi em relação a... Cara, eu não lembro de onde foi, que não sei se foi uma ministração sua, não lembro. Eu sei que estava falando em relação à música, né? Pô, isso pode, aquilo não pode, tal... E você falou o seguinte, falou, não foi a música que me fez mal. O que me fez mal foi as minhas atitudes. Eu lembro que você falou isso aí, eu guardei isso comigo, cara, eu guardei isso comigo. Uma boa reflexão, assim, né, se você for analisar o caso aí. Mas, cara, eu quero agradecer aqui o pessoal da Banda Um Som. Cara, vocês querem ouvir o disco do pastor? Creio que está no Spotify, está em todas as redes sociais. Sim. Plataformas, né? E o telefone a Silvana deixou aí também. Eu quero deixar aqui um abraço também para todos os componentes, né? Graças a Deus, assim, conheci todos. Conheci até essa galera aqui que é da antiga formação. E, cara, louva a Deus pela sua vida, pela humildade, pelo trabalho que você faz. A gente já curtia já os trabalhos que você fazia lá no secular e tal. E hoje a gente tem o prazer de estar conversando com você, né? Vendo a transformação, sendo um homem de Deus. Exemplo para muita gente, né? Que nem eu falei, influenciou lá, mas hoje creio que influencia muito mais, sendo homem de Deus. Cara, e é isso. E eu queria que você... sei que você já falou seu testemunho, eu sei mais testemunho seu que você já contou, que eu acompanho. O pessoal pensa que não, mas eu fico aqui, sabe? Pesquisando, vou lá, venho cá. Pastor Heraldo, ele sabe disso aí. O pastor, e essa música aqui? Ele fala, rapaz, deixa isso pra lá. Então, assim, eu queria que você mandasse uma palavra de reflexão, não sei, o que você sentir no coração para os nossos ouvintes. Amém, queridos. Primeiramente, eu queria louvar a Deus pela oportunidade, por hoje poder vocês abrir esse canal de bênção para poder eu, com a minha simplicidade, com a minha pequena história, poder ter alcançado alguém, poder ter tido uma bússola, poder ter sido motivado, ou melhor, uma motivação para alguém. Espero ter alcançado pessoas. Queria louvar a Deus pela vida do pastor Akira. Muito obrigado, meu pastor, pelo carinho, pelo respeito. Conte conosco. Estamos disponíveis e dispostos para poder fazer a obra de Deus. Não medimos esforços para poder estar junto. Luciano, você é um querido. Eu peço perdão pela nossa ausência, mas prova a Deus que estamos juntos em espírito e em verdade. Você é um cara que eu gosto, que eu respeito. A sua história também. Te admiro como homem de Deus, como família. Pastora Silvana, uma querida, uma mulher de Deus, está sempre aí mostrando a força da mulher no gospel, sabe assim, como musicista também, que eu sei disso. E
quero deixar aqui uma reflexão que nós somos apenas o que Deus permite, pastor. Deus permitiu que até aqui o Senhor tenha nos alcançado, até que a prova é Deus que nós estamos aqui, porque Deus nos fez, nos sustentou com o seu braço forte, com a sua mão forte, e que nós precisamos olhar para a cruz vazia. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, sim para o alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Muitas vezes nós decepcionamos com nossos amigos, nós decepcionamos com líderes, nós decepcionamos com pessoas, com o ser humano, porque o ser humano é falho. Mas aquele que vive e que reina, aquele que pode todas as coisas, aquele que criou o céu e a terra, aquele que é o alfa, o ômega, o início e o final, esse não mente, esse não falha. Esse é aquele que te pega com o braço forte, tira do saco de lodo, é o que te abraça, que te coloca em pé novamente, e que, mesmo ele fazendo ou não, ele vai continuar sendo Deus. Porque muitas vezes o coração do homem é enganoso. Queremos coisas que muitas vezes não é para nós. E nós precisamos entender, ter essa maturidade de fé para entender que temos que receber o que Deus tem para nós. Porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, para que possamos, em nome de Jesus, ser realmente pessoas para influenciar, como diz a música do pastor Edmir, o que Deus fez na minha vida, também quer fazer na de vocês. Né? Restituiu minha família, me tirou da rua, sabe? E hoje nós tocamos o nosso instrumento para abençoar. Nada pessoal, nada contra o secular, respeito, gosto e tal, mas o meu Isaac foi entregue no altar do Senhor. E eu tenho essa gratidão por várias pessoas. Não vou repetir nomes novamente. Mas que possamos, em nome de Jesus, ser autênticos com o Senhor. Muitas vezes nós somos falhos, nós blasfemamos, nós falamos bobagem, nós temos que nos converter todos os dias pela manhã, mas certamente aquele que reina e que vive, ele jamais vai nos abandonar. Então, irmãos, irmãs, aqueles que estão por aí ouvindo, ou que amanhã depois vai ouvir essa live, não sei se vai ficar gravado ou não, que possamos prosseguir para o alvo. E o alvo não são pessoas. Se decepcionamos muitas vezes com o ser humano, mas com Jesus jamais nos decepcionaremos. Porque Deus é fiel, bondoso, único, suficiente Salvador. Não existe outro. E nós cremos que veremos sim na glória do Senhor e cantaremos apenas um hino. E espero poder, em nome de Jesus, contemplar o hino da vitória com todos vocês aqui. E conte conosco, porque Deus é bom e sua misericórdia ela dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor Akira. Deus abençoe, meu pastor Dinei, que Deus abençoe no nome Amém. de Jesus. Luciano JS, Silvana Prada e a cada ouvinte aí, né? Cada pessoa que está aí no programa. Lembrando que amanhã, às 6 horas da manhã, eu tô lá. 99. Vou ouvir, pastor. 99.1. Se não pegar na região do senhor, tem um aplicativo. Depois nós passamos o aplicativo para o senhor também, tem um aplicativo. Por favor, para eu compartilhar aqui. É 99.1 FM e tem aí o Rede Fé FM 99.1. É a Web Rádio Palavra para hoje aí, né? Temos aí a Palavra para hoje. E de sábado e domingo das 8 às 9 horas da manhã. Que é bem se louvado seja Deus. Então que Deus abençoe a Silvana. cada tenha um excelente término de noite ainda de segunda-feira abençoada no nome de Jesus. Deixa só a Silvana mandar um. Amém. Tem nossos irmãos aqui, ó. Vou falar. Tem um monte que entrou, eu vi que entrou, mas não colocaram o nome, acho que ficaram com vergonha de deixar alguma mensagem, né? Mas tem aqui, ó, nosso irmão André Alves, o nosso irmão Wilson Ribeiro, o nosso irmão Fabiano Avelar, o Daniel Rodrigues, o Marcel Tropiano, o nosso irmão José Zé, que ele colocou assim, ó, sou do Japão, sou do amigo do Robson, do pagode também, sou da Assembleia de Deus lá do Japão. Aí está ligadinho conosco, a nossa irmã Anitta também está ligadinha aqui conosco. E também quero deixar um abraço aí para todos que estavam ligadinho até agora conosco, para o nosso querido pastor Dinei, a sua esposa, a sua família aí, que amamos muito de
coração mesmo. Que Deus possa abençoar cada dia mais. Gente, segunda-feira que vem nós vamos estar com puxa vida, esqueci o nome dele. Tá aqui, Olha aqui, família. Antes de finalizar, um tchauzinho da Vaza, da Varoa. Meu Deus, Aqui do ladinho me acompanhando sempre. Beijo para vocês, muito obrigado. Família Ministério Som, Diguinho, Digo, Pastor Robson, David, família que eu amo, muito obrigado pela oportunidade de poder caminhar com vocês, homens de Deus. Deus abençoe, família. Amém. Como é que é o nome do irmão mesmo? É o Que vai estar conosco? Cláudio Castro. Cláudio A. Castro, né? Ele canta soul também, tem uma história legal. Fabiana Velar, entre em contato comigo, cara. Eu preciso bater um papo com você também. Amém? Dinei, Deus abençoe, galera. Fique com Deus, tá? Deus abençoe. Beijos, irmãos. Obrigado. Cansado de sofrer e de chorar, caiu num labirinto sem sair, e já sem forças pra recomeçar. Amém, levou do coração amar. Me diz onde é que tá sua família. Será que ela tudo tem lugar? Os sonhos que ficou pelos caminhos, talvez sangrar. Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás de vez se o amigo aprendida. Sorrir é bem melhor do que chorar. E pra solucionar os teus problemas, basta apenas aceitar. Nosso Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cura, restaura, cicatrizam as feridas. Ele nunca deu as costas pra você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pra o impossível sempre encontra uma saída. Ele nunca deu as costas pra você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cura, restaura, cicatriza. Deu as costas pra você. Basta crer e receber. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pra o impossível sempre encontra uma saída. Ele nunca deu as costas pra você. Você